Então, pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de gestão da manutenção, né? Essa matéria, ela é uma matéria teórica, mas não menos importante, né, para essa área de vocês, a área técnica, né? Bom, primeiro vamos entender o que é gestão de manutenção, né? O que faz, né? Existe um setor na empresa? Não existe um setor na empresa que faz isso, né? Posso adiantar para vocês que as empresas grandes, sim, têm as áreas de gestão, né? Nós temos a engenharia de manutenção, tem profissionais dedicados a fazer planejamento de manutenção. Mas numa empresa menor, às vezes o próprio supervisor é o que faz a gestão da manutenção, né? Que programa as paradas, programa a compra de sobressalentes e assim por diante. Mas numa definição básica desse processo, podemos dizer o seguinte, que gestão da manutenção são as atividades executadas com o objetivo de dar a máxima eficiência aos processos de manutenção. Então, é tudo que eu faço em torno, né, para que a execução da manutenção seja altamente eficiente. O que podemos colocar como gestão de manutenção pode ser o quê? Análise de falhas, ou seja, uma quebra de máquina que ocorreu, e eu preciso fazer uma análise, né, para que essa quebra não ocorra novamente, né? O planejamento da manutenção aí envolve planejamento de parada de máquina preventiva, planejamento de compra de sobressalentes, né? O controle de custos da manutenção é importante, né? Existe um orçamento e tem que haver um controle, isso é uma atribuição da gestão da manutenção. Monitoramento de indicadores de manutenção, eu tenho que monitorar os indicadores, eu tenho que verificar o que está acontecendo para não deixar que as tendências ruins aconteçam, né? E eu possa agir antecipadamente. E existem outras atribuições dessa área da manutenção, tá? Bom, evolução da manutenção. Como é que evoluiu no mundo a manutenção, né? Se nós pegarmos a literatura, né, os estudiosos basicamente dividem a manutenção em 3 gerações, tá? A primeira geração, né, aí de 1940 a 1950, foi aquela fase em que a manutenção tinha a única obrigação de arrumar o que estragava, ou seja, era uma consertação, né? Então, consertava-se o equipamento que estava quebrado. Não tinha nenhuma preventiva para não deixar quebrar. Então nós chamamos de geração do quebra-conserta, né? Trabalha até quebrar, depois, se quebrar, nós resolvemos, chama manutenção, ela vem resolver, né? Então isso foi a primeira geração. Na segunda geração, de 1960 a 1970, já começou a surgir algum planejamento e algum controle, ainda que apenas inspeções ou troca de componentes antecipadas, mas já se tentava prevenir uma quebra, né? Já se tentava antecipar a manutenção para não falhar o equipamento. Então, já teve algum controle, né? Só que os computadores ainda eram muito lentos para poder fazer todo esse planejamento, porque o planejamento de manutenção requer muita tecnologia, né? E já tinha um sistema, ainda que um sistema muito simples, de planejamento de manutenção. Então a segunda geração já começou a melhorar, a aparecer algumas preventivas, né? E depois veio a terceira geração, 1980 até hoje, em que daí sim, né, surgiram, aumentou bastante a tecnologia nessa área, né? Então já apareceu estudo de risco de quebra de equipamento, sistemas inteligentes de máquinas, ou seja, hoje tem máquinas que quando ela falha, ela mesma detecta a falha e já indica o que tem que ser feito, né? Então o manutentor só vai lá para trocar a peça, ele sabe qual peça que é, sabe o que quebrou, porque a máquina tem um sistema de controle, um sistema de monitoramento, né? Os computadores, né, não precisa nem falar, são pequenos e ultra rápidos, né? Isso melhora muito a gestão. Análise de modos e efeitos de falhas, o que é isso, né? É você analisar o equipamento e encontrar as fragilidades dele e em cima disso trabalhar para que ele não venha quebrar, né? Então é uma manutenção antecipada, né? Desempenho, né? Confiabilidade, trabalhar nisso. Manutenabilidade, hoje os equipamentos têm que ser fáceis de arrumar. Então manutenabilidade quer dizer que o equipamento, se ele quebrar, é fácil de arrumar, não é um equipamento difícil de arrumar, né? Então a terceira geração tem muita coisa acontecendo, né? E nós estamos ainda hoje aí na indústria 4.0, trabalhando muito forte no aumento, né, desses recursos para a manutenção, né? Tentar fazer com que o equipamento não quebre, e sim eu possa fazer trabalhos preventivos, né? Bom, então nós podemos dizer que a evolução da manutenção ela tem três resumos básicos, né? Primeiro,
Primeira geração, trabalha até quebrar, né? Quando o equipamento falhar, nós ligamos para manutenção, ela vem e arruma, né? Então é o quebra-conserta. Segunda geração, já se começou a fazer alguma atuação preventiva, ainda que de forma bem simples, né? Uma inspeção apenas, né? Uma troca de componente antecipada, mas já se começou a pensar um pouquinho mais de não deixar o equipamento quebrar, né? E nós temos a terceira geração, que é hoje, que daí é o controle total, né? Eu tenho o controle de tudo que acontece no equipamento, né? E a manutenção passou a ser algo estratégico, né? Não mais um custo para a empresa, e sim uma estratégia para produzir mais, né? Acho que podemos dividir a evolução da manutenção nesses 3 pontos bem resumidos, né? Muito bem, pessoal, então essa é a nossa primeira aula, só uma introdução, né, em gestão da manutenção, um pouquinho sobre a evolução, né? Essa matéria é uma matéria, como eu disse, é teórica, né? E nós então iniciamos aí falando um pouquinho sobre esse conceito para que vocês possam entender qual que é o foco dessa disciplina, ok? Não deixem de ver o material didático também, que tem aí em PDF para vocês baixarem, para vocês lerem, né? E não deixe de fazer o exercício, que é uma forma de você fixar o que nós conversamos durante essa videoaula. Tá bom?